Shalom, queridos, tudo bem? Graça e paz, alunos amados. Hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre vida financeira. Creio que é um assunto de tamanha importância e, sob a luz da palavra, eu vou, em alguns minutos, venho falar com vocês a respeito desse assunto tão importante para nós, importante para todos. E eu creio assim que foi o próprio Espírito Santo que mudou a minha fala. Estava com uma fala onde eu dizia em algumas aulas anteriores que estamos vivendo em tempos estranhos. Hoje eu não vou dizer a mesma coisa, que estamos vivendo em tempos estranhos. Eu acho que Deus já nos deu, creio nisso, a oportunidade de entender qual o propósito dele. Deus tem um propósito, nós sabemos em tudo que acontece. Mas diante disso, nós já entendemos. Eu creio que vocês também já entenderam. É estranho viver da forma que a gente estávamos vivendo. Nós estávamos desviados? Não. Talvez estávamos ligados no automático e nos últimos tempos de reflexão, creio que tem levado a cada um de nós, aqueles que estão realmente seguindo a palavra, buscando ao Senhor, tido um tempo particular com Deus. Então, isso não é tempo estranho, não. Isso é estratégia do Senhor para tudo que nós vamos viver, tudo que nós vamos passar no tempo que nós estivermos nessa terra. Ele está nos dando uma oportunidade ímpar para que nós possamos entender que a nossa fé, a nossa confiança vem dele, o que nos fortalece. Amém? Falando um pouco sobre a questão da vida financeira, o Senhor ministrou um versículo no meu coração, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28 ao 30, onde diz que: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Creio que Deus está falando aqui a respeito de planejamento. Então, você pode perguntar: Walter, professor, e se eu perco o emprego diante de um projeto que eu tenho? Eu só tenho a falar, através das experiências nessa área que eu adquiri nesse longo tempo, que o mesmo Deus que colocou um projeto na sua mente, que permitiu você aí adiante de um projeto, diante de uma adversidade, este será e é o mesmo Deus que vai te dar discernimento, estratégias para você terminar. Ele não vai colocar sonhos na sua mente, projetos para você iniciar, e vai te largar no meio da obra e vai falar para você: tchau, se vira sozinho. Não. Deus é fiel. Deus é fiel em tudo. Deus é fiel para que os planos dele se cumpram na nossa vida.
E mesmo ali acontecendo alguma adversidade, é Ele, vai vir dele, da sua comunhão com Ele, as estratégias, melhores estratégias para você concluir a sua obra. Seja a obra que você iniciar, o projeto que você iniciou. Tá entendendo? Amém? Existe uma máxima que diz o seguinte: aquele que não planeja para acertar, este aí já está fadado a planejar para errar. Não planejou? Já está planejando o seu erro, a sua destruição, o caos ali. Então é bom que nós possamos, dentro da nossa vida financeira, nós sabemos ali que Deus é o Deus, né? Como está em Ageu, no livro de Ageu diz, né, que Deus é o Deus do ouro e da prata. Nós sabemos que vem dele. Lógico que ele nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá ânimo para que nós possamos no dia a dia trabalhar, buscar para sustentar a nossa família, para nos mantermos, para ser uma bênção na vida dos nossos irmãos, para ser uma bênção na igreja local onde estamos estabelecidos. E vem dele, tudo dele. Amém, queridos? E eu creio assim, que as propagandas, eu vejo, a gente observa, as propagandas nesse mundo que nós vivemos, ela tem por objetivo de criar necessidades na nossa vida. Às vezes, nem sempre, nós temos necessidade de algo. Por ver ali na propaganda, as necessidades vão ser criadas. Essa, eu acho que é uma estratégia da questão comercial. Mas nós devemos estar muito atentos. Acredito também que eu faço isso, é um exercício mesmo, algumas perguntinhas básicas antes do nosso consumo. Eu realmente necessito do que estão me oferecendo? Talvez seja bom para outra pessoa. Será que é bom para mim aquilo lá? O uso justifica a compra? O valor justifica aquilo? Será que é essa a necessidade que eu tenho? Uma outra perguntinha muito fundamental, eu diria que tenho condições de pagar? Eu tenho outros gastos. O que é prioridade na minha vida? Será que isso é prioridade? Tenho condições de pagar? Mais uma vez, acidentes no percurso pode acontecer, mas se você tomou essas precauções e foi buscar no Senhor tudo que você vai fazer, né? Senhor, eu tenho esse hábito, Senhor, não permita que eu compre aquilo se não for da tua vontade. Então, as coisas vão funcionar dessa forma. E se for da vontade dele, ele não vai deixar nada encoberto ali, alguma coisa que possa vir te prejudicar mais tarde. O que eu vou consumir vai edificar a minha vida? Vai me ajudar com um propósito com o Senhor? Não vai me atrapalhar? Não vai ser distrações que vai me tirar da presença de Deus? O mercado, ele nos oferece também cartões de créditos, que para alguns isso é uma tortura muito grande. Se a pessoa não sabe usar ali, eu creio que isso prejudica muitas pessoas. Muitos relacionamentos são abalados porque um consome mais do que o outro, não sabe se controlar. E eu vejo da seguinte forma: se isso é algo prejudicial na sua vida, eu sou um pouco radical.
pega esse cartão, ou enfia dentro de uma gaveta que você não fique olhando toda hora, deixa para um momento de uma extrema necessidade. Ou se o negócio for mais difícil ainda, você sustentar, quebra esse cartão. É um meio, né? Para a pessoa, tem muitas pessoas que eu vejo que, né? Muitas pessoas carregam na questão da ansiedade, ela só consegue se aliviar quando ela vai para um shopping fazer compras. Acho que é legal, né, você ter as suas coisas, tal. Mas também precisamos ver diante da a necessidade que nós temos. Mas se isso, vai um conselho, se isso é para aliviar a sua ansiedade, o cartão de crédito, o ato de comprar, de consumir, não pode ser um remédio, não. Isso não pode ser um remédio na sua vida. Busque em Deus, vê o porquê, né? A felicidade nossa está em Deus. Ele que vai tirar, né, as nossas ansiedades, ele que vai nos fazer prosperar. E a questão do comprar, né? A questão da razão ou emoção, né? E a questão financeira também diz a respeito da busca desenfreada pela riqueza. Então, e às vezes o fruto dessa busca, ela muitas vezes nos atrapalha em comunhão com Deus. Aí a palavra do Senhor fala em 1 Timóteo 6,10, diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pois o amor ao dinheiro, ela nos prejudica, né? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Alguns distorcem essa palavra dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, isso prejudica a nossa vida. E nós sabemos que o dinheiro é um bom servo, mas em contrapartida é um péssimo senhor, né? Há muitos problemas, né, nessa área financeira que nos desgasta, que nos faz sofrer. Eu vou citar alguns aqui. O distanciamento no relacionamento conjugal. Às vezes por um gastar mais que o outro, um querer consumir mais e ali ter que trabalhar cada vez mais para pagar essas contas, vai causando um distanciamento, uma intriga. Muitos dos casamentos são separados, são afastados, são terminados com a crise financeira, através da crise financeira, onde o descontrole ali a insegurança familiar, a família viver numa insegurança, numa instabilidade muito grande, onde tem aqueles altos e baixos, não existe um equilíbrio na questão do consumo. Creio assim, meus filhos já aprenderam que o nosso consumo, antes nós temos que orar, buscar em Deus. E isso é o nosso papel enquanto sacerdote, sacerdotisa que estão me ouvindo, mostrar para eles, quando é uma compra ainda um pouco maior, eles acham que pelo fato de ter um cartão, vai lá, compra, tem um cartão. Mas nós mostramos para eles também que a fatura chega. E aí no dia que a fatura chegar, vai estar disposto a enxugar o orçamento, deixar coisas que talvez nos traz conforto. Então, quando eles passam a ter essa preocupação também de orar conosco a respeito de algo que eles querem,
Isso eles vão amadurecendo também e tornando consumidores, pessoas que consomem com a razão, né? A irritação, a tensão, né? A saúde afetada, quantos suicídios, quantos problemas de violência doméstica se dá através dessa área que não está equilibrada. A questão da saúde financeira, ela é muito importante também, assim como a nossa saúde mental, a nossa saúde física, são coisas fundamentais para que esteja realmente em harmonia. Muitos podem fazer isso numa hora de descontrole de consumo e tem pessoas que quer culpar a Deus por conta de estar em determinada situação. Creio que Deus permite a gente passar por algumas situações para que a gente possa valorizar, equilibrar. Eu, como testemunho mesmo, quando estava construindo, creio que reformando minha casa, e assim os gastos eram gastos, acabaram juntando muita coisa, e eu fiquei numa situação que até eu falo para os irmãos, mas serve como aprendizado. E eu pensava, será que a pessoa física ela pode abrir falência? Porque eu não via meios daquilo, mesmo orando, buscando. Mas assim, eu não reclamava com ninguém, eu não falava com ninguém, mas eu sabia, né? Aquela velha máxima, vendeu almoço para comprar janta. Então, são situações onde as contas ali se acumularam. E eu falo com propriedade sobre essas questões e lembro assim, né, meu filho, Pedro, ele porque queria um PS4 na época, tudo. E eu falei, você está orando? Você está buscando o Senhor? Me ajuda em oração. Aí um dia, de uma maneira assim, com autoridade mesmo, eu coloquei ali todas aquelas contas, duas, três contas de cada uma de cada tipo. Coloquei ela em cima da cama e tomou boa parte da cama ali, as contas. E eu falei, filho, vamos profetizar em cima desse vale de ossos secos. Eu não via solução, embora fosse crente, mas eu não tinha passado por uma situação daquela forma. E aquilo foi uma experiência, não só para mim, acredito para ele, que assim, depois de profetizar ali, creio que foi assim que Deus começou a abrir o céu. Eu tinha uma fonte de renda, Deus abriu a oportunidade para trabalhar em outra escola, e eu fui aos poucos ali glorificando o Senhor, pagava uma conta, glória a Deus, pagava mais uma prestação do carro, viva o Senhor, Deus maravilhoso. E foi dessa forma. Eu acredito que foi um momento que o Senhor permitiu realmente para que eu vivesse. Daquele jeito, chegasse a uma situação ímpar na minha vida, para que eu pudesse, depois daquilo, colocar as coisas realmente na ordem. E eu digo mais, nessa mesma época, eu acabei sendo falho com o Senhor por um tempo, mas aquilo me incomodava muito. Minha oferta, meus dízimos, aquilo eu não estava devolvendo ao Senhor o que era dele.
E quando eu li ali em Malaquias, principalmente a parte, né? Aquela parte do dízimo, que fala assim: depois fazei prova de mim. Eu fui até o meu líder, conversei com ele, mostrei a situação que realmente estava passando e falei: hoje eu não tenho condições de devolver o dízimo, de ofertar, devolver o dízimo da forma correta ali. Eu acho que ele, como um homem de Deus, por isso que os líderes, a palavra do Senhor fala assim, né? Crê no seu Deus, estarei seguro, crei nos seus profetas e prosperarei. Ele falou, faz um propósito com Deus. Eu falei, mas como que é esse propósito? De quanto? Ele falou, Deus vai colocar no teu coração. Queridos, a alegria voltou a reinar. Eu sabia o que eu estava tirando era muito para quem estava naquela situação. Mas, na verdade, Deus, ele não estava querendo tirar dinheiro meu para ver eu em sofrimento. Aí eu entendi a questão do dízimo, das ofertas, devolver ao Senhor, né? Principalmente o dízimo, é a devolução daquilo que Ele já nos dá. E eu vejo assim, sabe? Se a gente pegar a vida de Abraão, como que foi ali Isaac, filho da promessa, ele esperar, né, todo aquele tempo para ter o filho da promessa, e o Senhor chegar para ele e falar: pai, leva teu filho e dá como oferta, o sacrifício ali. Então o Senhor, ele, assim comigo também, ele não estava querendo, né? Ele não tinha interesse nenhum no filho da promessa. Ele não tinha interesse nenhum no meu Isaac, o que era mais importante, talvez, para mim, que eu achava. Abraão ali, né, fazendo um paralelo, Abraão, em todo o silêncio, em toda a obediência dele, ele foi, levou, mas ele não tinha a dimensão espiritual do que Deus ainda queria. E nós sabemos que o que Deus quer, na verdade, principalmente na nossa vida financeira, para realmente Ele realizar um milagre, Ele quer o nosso coração, a nossa confiança que Ele realmente está no poder de tudo. Depois que a gente passa a entender isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, a questão da generosidade, que nós possamos ser generosos também. Se nós temos dificuldade, ou se tínhamos dificuldade nessa área, aqueles que ainda mantêm, nós vivemos numa oportunidade ideal, haja vista quantas pessoas que estão passando por situações adversas e Deus quer te usar como bênção, como canal de bênção, para mostrar, né, onde está o teu coração, vai estar o teu tesouro. Às vezes você pode falar, mas eu não sou rico, se eu fosse rico eu ia fazer isso. Filho, aluno, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. E Deus, assim, Ele quer fazer algo em nós, mas a partir do momento que realmente nós mostramos a confiança plena nele, praticando a generosidade. A Bíblia fala que, né, o generoso
a alma generosa prosperará. Então, a nossa riqueza vem dele. Amém? Que nós possamos, né, deixar ele operar, sempre ouvir, né, que muitas vezes deixamos o Senhor até a sala de espera. Nós não deixamos ele entrar no nosso quarto. Limitamos. Na questão financeira, pensamos, vai faltar. Se eu fizer uma doação, se eu devolver ali o meu dízimo, se eu dar uma oferta, se eu distribuir uma cesta básica ali, isso pode ser que vai faltar. Mas nós temos a palavra para dar esperança. Levítico 26:10 diz uma promessa que eu vivi na época da escassez. E eu recebi essa palavra da minha liderança, do meu líder, onde diz assim, que antes que acabar a colheita velha, você tirará fora para ter espaço para nova. E eu queria deixar essa palavra para vocês. Eu sei que a questão de dízimos, ofertas, é um próximo assunto nosso, mas eu queria que vocês, diante de tudo que foi falado, que, resumidamente, o planejamento. Esse planejamento você não vai sentar sozinho para fazer. Você pode até sentar, mas sozinho não. Isso com o Espírito Santo, porque ele vai alinhar toda a sua vida financeira. Eu não sei como é que está hoje. Às vezes você pode falar, professor, tá uma bagunça. Tá no meio do caos, no meio de ossos secos, no meio da guerra. Ele é o Senhor que peleja pela minha causa e pela sua. Coloca diante dele. Seja fiel com ele, que ele sempre será fiel à palavra dele. Amém, queridos? Deixa aqui um beijo no coração. Que o Senhor te ensine a cada dia a lidar com essa área. E que você seja próspero em tudo que você fizer. Que a generosidade do Senhor seja algo transbordante na tua vida. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Até a próxima.